Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo castanho escuro, comprido, um pouco abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando um jaleco branco, por dentro tem uma blusa azul. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do 7º ano. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É um prazer enorme para a gente ter vocês aqui conosco. É muito bom saber que vocês estão aí do outro lado, acompanhando as aulas, conversando com os colegas quando chegam na escola, tirando as dúvidas com os professores. Então, para a gente é muito gratificante saber disso. E na aula de hoje, nós vamos estudar sobre... Eu sei que muitos de vocês já devem saber qual é o tema da nossa aula, porque eu sempre coloco lá no primeiro slide, mas quem ainda não viu, vamos ver juntos agora. Então, hoje a gente vai falar sobre os cientistas negros. Primeiro eu quero começar com uma pergunta. Vocês aí do outro lado conhecem algum cientista negro? Pelo menos um. Tem algum nome que já vem na cabeça de vocês? E aí, me contem. Quem conhece algum cientista negro já pode colocar aqui embaixo, que eu vou voltar depois para conferir, vai ver até os nomes que vocês vão falar, são alguns dos que eu vou falar aqui hoje com vocês. Vamos começar hoje falando sobre essa mulher que está aparecendo aí na tela para vocês, que é a Jane Wright. Ela era uma médica oncologista, ela nasceu lá nos Estados Unidos, né? Por isso que fala que ela é norte-americana. O nome dela completo é Jane Cook Wright. E ela é considerada a mãe da quimioterapia. Por que isso? Lá, o pai dela também era médico e ela começou a desenvolver alguns estudos junto com o pai dela. Para quem não sabe, quimioterapia é um tratamento que as pessoas que têm câncer fazem para poder controlar a doença. E quem iniciou esses estudos da quimioterapia, quem começou a ver que essas drogas que são utilizadas na quimioterapia funcionavam, foi essa mulher que está aí, essa cientista que está aí, a Jane Wright. Então, ela iniciou esses estudos, ela que começou a ver que essas drogas especificamente funcionavam para combater o câncer. Então, por isso que hoje ela é considerada a mãe da quimioterapia. E ela nasceu em 1919 e morreu em 2013, já tem um tempinho aí. A segunda que eu quero falar aqui com vocês é essa mulher incrível, que é a Katharine Johnson. Ela nasceu em 1918, morreu recentemente, em 2020. Eu acho que vocês já devem ter escutado falar sobre ela, inclusive ano passado, foi no ano retrasado, ela recebeu um prêmio e ela era, né, uma matemática, física e cientista espacial. Ela ficou conhecida como computador humano, porque ela foi trabalhar na NASA, numa época que já era muito difícil mulheres trabalharem na NASA, e mais difícil ainda era mulheres negras trabalharem lá. Então, ela foi trabalhar lá na NASA, que é a Agência Espacial Norte-Americana, para trabalhar como se ela fosse um computador. Ela era muito boa de cálculo. Ela fazia os cálculos melhor do que os computadores que tinham lá. Então, ela foi convidada, né, a trabalhar lá para desenvolver esses cálculos. E justamente os cálculos que ela desenvolveu foram os responsáveis por conseguir levar o primeiro astronauta americano até a órbita da Terra. E, consequentemente, esses cálculos também ajudaram a conseguir levar o primeiro homem à Lua, lá na missão Apollo, né, no programa Apollo. Então, ela tem uma contribuição muito importante. E devido a essa grande contribuição da Katharine, tem até um filme que se chama Estrelas Além do Tempo, conta a história dela e de mais duas mulheres que também trabalharam lá na NASA. É um filme muito bom, recomendo muito vocês assistirem, se puderem. Conta essa história, traz a questão do racismo, que era muito predominante naquela época. Era uma época em que negros e brancos não poderiam dividir o mesmo espaço em locais públicos, nos ambientes de trabalho. Tem cenas muito marcantes, assim, que tinha divisão de banheiro. As pessoas que eram negras, elas não poderiam frequentar o mesmo banheiro dos brancos. E tem umas cenas muito marcantes nesse filme, que eu não vou dar spoiler aqui,
Mas eu vou dar só um pouquinho de spoiler, na verdade, com esse trailerzinho que eu trouxe para vocês. Tá em inglês, mas tem legenda, então presta atenção aí, tá? Russians have a spy satellite taking pictures of God knows what. Get us up there, Harrison. We can't justify a space program that doesn't put anything in space. We all gonna end up unemployed riding around in this pile of junk. You're welcome to walk the 16 miles or sit in the back of the bus. We're putting a human into space. We bring him in too soon, he burns up on re-entry. I need math that doesn't yet exist. Find a mathematician before the Russians plant a flag on the damn moon. You have identification on it? NASA, sir. I had no idea they hired. Quite a few women working in the space program. Space test group needs a computer. Catherine's the gal for that. She can handle any numbers you put in front of her. They never had a colored in here, but don't embarrass me. This wasn't emptied last night. I'm sorry, I'm not the... You should be an engineer. I'm a Negro woman. I'm not going to entertain the impossible. I'm standing beneath a spaceship. We are living the impossible. The IBM data processing system. We have to know how to program it. Did it, girl. And that's John Glenn. What do you ladies do for NASA? Calculate your trajectories. You can't get anywhere without the numbers. How could you be ogling these white men? It's equal rights. I have the right to see fine and ethical. NASA doesn't commission females for the engineer program. Every time we have a chance to get ahead, I would like to attend today's briefing. There's no protocol for women attending. they move the finish line. Y'all should be thankful you have jobs at all. I don't even know if I can keep up in that room. You're better with the numbers than anyone in there, Captain. You've been gone for 300 hours. Felt like it to me, too. You're never where I need you to be. Where the hell do you go every day? The colored bathroom is a mile away. We all get to the peak together, or we don't get there at all. More than 50 million people are watching this launch. John from the IBM is wrong. Let's get the girls to check the numbers. My gals are ready. We can do the work. Colonel Glenn? It's good to know NASA hasn't given up on good old-fashioned brain power. The Friendship 7 has experienced some sort of a malfunction. There's a real fireball outside. It's getting a little hot in here. In the fight of our lives, people. Friendship 7, do you copy? Over. Esse filme conta uma história muito inspiradora, por isso que eu estou repetindo aqui, assistam, que vocês vão gostar muito. Conta todo o sofrimento que essas 3 mulheres passaram, junto com toda a equipe delas, como vocês devem ter percebido aí no filme. Elas ficavam numa sala isolada, né, das outras pessoas, e Catherine, que era o computador humano, ela foi trabalhar nessa sala que só tinha homens brancos lá ali. E ela sofreu muito preconceito, muitas pessoas duvidando da capacidade dela, até que ela conseguiu provar o valor dela. E, claro, com muito mais esforço do que se ela fosse branca, ela não teria precisado passar por tudo aquilo, talvez. E é uma coisa bacana que ela é uma das poucas pessoas que ainda em vida conseguiram ter esse reconhecimento. Então, isso é uma das coisas bacanas assim, que aconteceram. Não deveria ter sido assim, né? Todo mundo deve ter seu reconhecimento desde sempre, mas ao menos isso, ela conseguiu desfrutar um pouquinho disso. Agora tem mais uma mulher cientista, né? Vocês devem estar se perguntando, será que só tem mulheres cientistas? Não, vai ter um homem aí também, só que sim, eu priorizei colocar as mulheres aqui. Essa daí é a Alice Ball. Ela foi a primeira mulher a se formar na Universidade do Havaí e aos 23 anos ela criou o método Ball, que foi um método revolucionário naquela época. Era um tratamento químico que ajudava as pessoas que na época sofriam muito com a doença que era era conhecida naquele momento como lepra, hoje a gente chama de hanseníase. Então ela desenvolveu esse tratamento químico e ajudou a curar milhares de pessoas.
Pena que ela morreu muito jovem, um ano depois que ela descobriu esse tratamento, ela acabou falecendo. Não se sabe ao certo a causa da morte. Pode ser que tenha a ver com os produtos químicos que ela manipulava no laboratório, e acredita-se que então ela tenha sofrido de envenenamento por manipular esses elementos químicos lá no laboratório. Então, ela morreu aos 24 anos. E esse daqui é o Arthur Walker II. Ele nasceu em 1936, morreu em 2001, e ele é um físico, foi um físico responsável pelos estudos sobre o Sol e o desenvolvimento dos telescópios ultravioleta. Até hoje, essas metodologias que foram desenvolvidas pelo Arthur, elas são utilizadas para a fabricação de microchips. Esses chips que a gente utiliza nos diversos equipamentos eletrônicos do nosso dia a dia, seja no nosso smartphone ou em vários outros equipamentos que a gente utiliza que precisam desse microchip. Na época, também, ele, além de ser pesquisador, ele também atuou como professor na Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, e ele contribuiu dessa forma para a formação de vários outros cientistas na época. E ele já por ele ser um homem negro e estar ali na posição de professor, né, para uma universidade que tinha muitos homens brancos, ele já quebrou muitos tabus naquela época e acabou se tornando referência para muitos daqueles alunos que ele tinha. E, inclusive, uma das alunas dele, que foi a Sally Ride, ela foi a primeira mulher americana a viajar para o espaço. Ela foi aluna do Arthur Walker II. Agora, a gente vai, né? A gente já falou aí sobre vários cientistas, né? 4, pelo menos, cientistas que viveram em outras épocas que hoje não estão mais vivos. Então, eu trouxe agora uma cientista mais da nossa época. Ela é uma cientista negra, baiana. Inclusive, eu já falei sobre ela numa outra aula aqui, né, quando a gente falou sobre as mulheres na ciência, mas eu acho muito válido falar sobre ela de novo, porque ela, com certeza, é uma referência. É a Jaqueline Góes de Jesus. A Jaqueline, ela é uma biomédica, ela é doutora em patologia humana e é uma pesquisadora brasileira. E ela acabou se destacando aí do ano passado para cá, porque ela coordenou a equipe que fez o sequenciamento do Covid, o sequenciamento mais rápido da história. Em 48 horas, elas conseguiram fazer esse sequenciamento. E isso foi muito incrível, esse feito que essa equipe de cientistas brasileiros fizeram. Né? Foi incrível, porque foi um curto período de tempo que nenhum outro lugar alcançou. Então, em 48 horas, depois de 48 horas que surgiu o primeiro caso de Covid aqui no Brasil, elas pegaram o material genético dessa pessoa, né, colheram o material genético dela e sequenciaram. O que quer dizer isso, sequenciar? Todos os seres vivos, eles apresentam material genético, que pode ser o DNA ou o RNA. Esse material genético contém todas as informações daquele organismo. Então, o sequenciamento é pegar esse material genético e destrinchar ele, ou abrir todo, ver exatamente qual é a composição dele, ver todas as informações que tem ali. E por que isso é importante? Porque tendo essas informações, a gente consegue saber, por exemplo, qual é a substância que consegue combater aquele vírus. Então, isso foi muito importante, esse feito que elas desenvolveram, né, que a Jaqueline, junto com a equipe dela, desenvolveram. Então, por isso que ela é super respeitada. E como uma forma de reconhecimento, a Mattel, que é uma empresa de brinquedos, principalmente a fabricação de bonecas, as Barbies, por exemplo, desenvolveu uma linha de Barbies cientistas e ela foi uma das homenageadas. Infelizmente, essa linha de bonecas não esteve à venda, né? Não foi comercializada, foi só para marcar essa época que a gente viveu da história, do ano passado para cá, mas isso foi um destaque muito grande, né? E muito merecido também. E ainda sobre a Jaqueline, a gente vai ver um pouquinho mais nesse vídeo. Presta atenção aí.
Todas as formas de reverenciar e homenagear os profissionais, cientistas, médicos que estão no combate contra a Covid-19 são válidas. E hoje eu tô por aqui para te contar por que a biomédica brasileira Jaqueline Góes de Jesus é a nossa Barbie cientista. E a Jaqueline recebeu essa devida homenagem pelo seu trabalho de pesquisa com o novo coronavírus. A cientista coordenou a equipe responsável pelo sequenciamento genético da Covid-19 em apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid aqui no Brasil. E esse tempo de trabalho deles foi sensacional porque foi muito abaixo da média mundial, que vinha sendo de 15 dias. A Jaqueline, ela é natural de Salvador, na Bahia, filha de uma enfermeira e de um engenheiro civil. Atualmente, ela é pesquisadora bolsista na FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em nível de pós-doutorado. E, além disso, o currículo dela é uma coisa sensacional. A cientista é graduada em biomedicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Ela é mestre em biotecnologia em saúde e medicina investigativa pelo Instituto de Pesquisa Gonçalo Monizes Fiocruz e doutora em patologia humana pela Universidade Federal da Bahia. E a Barbie cientista dela foi desenvolvida com a própria doutora Jaqueline em todos os processos e, embora seja exclusiva, não será comercializada, infelizmente. Além dela, outras 5 cientistas também foram exaltadas, entre elas a britânica Sarah Gilbert, que liderou a criação da vacina de Oxford AstraZeneca. Todas são parte da linha Barbie Role Models, que tem como objetivo inspirar as crianças ao redor do planeta a sonharem, a serem o que quiserem. E além disso, ver uma mulher negra tendo o seu trabalho e o seu talento reconhecidos é sensacional. Como é bom e representativo a gente ver mulheres negras recebendo o que é devido, recebendo as homenagens pelo seu trabalho. Por isso, para encerrar esse vídeo, a gente tem que dizer o seguinte: viva Jaqueline e viva a ciência! Então, a gente pôde ver um pouquinho mais da história da Jaqueline e vocês podem estar aí do outro lado se perguntando por que a gente está falando sobre isso, por que a gente está dando destaque aos cientistas negros. Então, a gente tem que defender a ciência, porque graças a ela a gente tem várias coisas que a gente precisa hoje. Uma delas que está mais evidente é essa questão que a gente está vivenciando hoje da pandemia, e a gente só conseguiu aí, pelo menos dentro dos limites, controlar, de certa forma, a doença graças às descobertas da ciência. E por que falar sobre cientistas negros? Porque a gente sabe que, infelizmente, o racismo ainda é uma realidade na nossa sociedade, e muitas vezes essa prática faz com que meninos e meninas negras deixem de sonhar, acabem achando que eles não podem alcançar determinadas coisas simplesmente porque a sociedade não trata as pessoas de forma igual, separa de acordo com a cor da pele. Então, eu resolvi destacar esses cientistas aqui para vocês verem aí do outro lado que vocês podem sonhar e vocês podem ser o que vocês quiserem. Não é a cor da pele que vai determinar, e a gente tem que começar todo mundo fazer a sua partezinha, pessoas negras e pessoas brancas fazerem a sua parte para que a gente consiga reverter essa coisa que acontece na sociedade com relação ao racismo. E, nesse sentido, eu trouxe uma pergunta aqui para vocês, né? Por que será que a gente não ouve muito falar sobre esses cientistas negros? Geralmente, quando a gente imagina um cientista, quando a gente fala essa palavrinha, parece que na nossa cabeça, automaticamente, a gente imagina logo um homem, e geralmente um homem branco. E isso é o que a gente chama de embranquecimento da ciência. A gente tem, sim, é uma realidade, a maioria dos cientistas que tem destaque hoje, eles são homens e são brancos. E, nesse sentido, eu trouxe mais esse vídeo para vocês acompanharem aí do outro lado. Então, preste atenção que tem muita coisa bacana nesse vídeo aí. Estão vendo isso? Vocês sabiam que a lâmpada, pessoal, o interruptor de luz e a geladeira foram criados por inventores e cientistas negros? E para falar sobre isso, galera, a gente trouxe o ilustríssimo professor com autoconhecimento intelectual, Carlos Eduardo Machado. Chega, professor! Salve.
Pega a visão! Marie Curie, Einstein, Tesla, Faraday, Thomas Edison. Todos esses daí são cientistas e inovadores, assim, que nós ouvimos bastante na escola, né? Todos eles são brancos e bem favorecidos pela sociedade, galera. Para explicar o porquê isso acontece, a gente trouxe o professor Carlos para falar um pouco do livro dele e sobre os cientistas negros e negras. Bom, professor, por que a gente só escuta na escola sobre cientistas brancos, assim, inventores brancos? A questão é que o nosso ensino ainda é eurocêntrico. Pessoas negras ou indígenas são grupos que não são vistos, eles foram ocultados pela história. Eu queria saber o que levou você a fazer esse livro. Eu tinha 25 anos e eu era office boy no centro da cidade, e lá eu tive contato com revistas da comunidade negra nos Estados Unidos. Na revista Ebony de fevereiro de 96, eu tive contato com uma propaganda de uma rede mundial de comida rápida, fast food, que dizia que todo dia nós usamos uma daquelas coisas, que é a caixa de correio, o pino de golfe, o filamento de carbono da lâmpada elétrica, a geladeira, o semáforo e a caneta tinteira. Você está celebrando a história negra. Aquilo foi um impacto para mim, porque o que eu sabia sobre a comunidade negra, do que ela tinha produzido, ciência, tecnologia e inovação, para mim era uma grande novidade. Então eu fui atrás dessas informações e aí com os anos eu me deparei com dezenas de milhares de invenções feitas por mulheres e homens negros ao longo da história. Quanto conteúdo o menino tem! Tudo guardado. Professor, depois de tantas descobertas que você teve, o que mais te impressionou durante essas suas pesquisas, durante você escrever o livro, assim? O meu livro ele chama Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana Afrodescendente. Ele foi lançado em abril de 2017 e em dezembro já tinha esgotado. O que me chamou muita atenção na pesquisa foi que não ficava só nas invenções de cientistas negros norte-americanos ou de cientistas negros brasileiros. A pesquisa era muito mais ampla. Aonde tinham pessoas negras no mundo, teve invenções negras. E principalmente no continente africano, que é a base da humanidade, né? A África é o berço da matemática, química, da astronomia, da agricultura, da engenharia. A segunda escrita mais antiga do mundo é de lá, que é o hieróglifo. A universidade mais antiga do mundo se chamava Per Ankh, traduzindo Casa da Vida. Tudo que você falou, você até arrepiei aqui, você sente tipo empoderar mesmo. Assim, não existe empoderamento sem conhecimento. Nós temos que estudar as nossas raízes. Hoje em dia, com a internet, nós temos acesso a praticamente todo o conhecimento humano. Então, o meu livro é uma prova de autodidatismo. A impressão que dá dentro do ensino é que os brancos europeus inventaram tudo. Eles ocultaram estrategicamente uma parte da história da ciência para justamente nós não termos esse orgulho. Inicialmente, eles pensavam o seguinte: a gente tem que ter uma justificativa religiosa para a escravidão. A partir do século XVIII, vieram os cientistas, os chamados racistas científicos. Esses caras quiseram provar cientificamente de que negro era selvagem, de que negro era burro, de que negro estava mais próximo do macaco. Isso tudo foi uma construção ideológica ao longo de 5 séculos. Então, a gente queria saber, na sua opinião, qual é o principal inventor negro brasileiro e a principal inventora negra brasileira? Na minha visão, o maior inventor negro brasileiro foi André Rebouças. André Rebouças era de uma família de gente rica da Bahia. Ele foi engenheiro, ele é considerado um dos pais da engenharia brasileira. Ele construiu estradas de ferro, estradas bem complexas. Vários engenheiros abandonaram o projeto porque a estrada de ferro era feita em alguns lugares passando por precipícios, por túneis, por lugares muito acidentados. E ele e o irmão dele, o André, conseguiram fazer essa estrada de ferro. Além de tudo isso, ele também foi um dos primeiros abolicionistas. Ele escreveu um manifesto dizendo que cada família negra liberta deveria receber pelo menos um pedaço de terra, que seria a reforma agrária, e instrução, que é educação pública de qualidade. As famílias negras não receberam nenhuma coisa nenhuma. Saíram com uma mão à frente e a outra atrás nessa luta política. E a primeira PhD em física do Brasil, negra,
é a doutora Sônia Guimarães. Ela é professora do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Meu sonho. E ela desenvolve armas a laser nos caças da Embraer, para a Força Aérea Brasileira. Então, professor, queria que você mandasse um recado para os jovens da nossa cidade, negros, que querem se tornar cientistas no futuro. Bem, a primeira coisa que é necessário e é básica é ter amor próprio. Você tem que se livrar de conceitos que você aprendeu de inferioridade, de que você é feio, de que você é burro, de que você não consegue. Não, você tem que rever esses conceitos que foram ensinados ao longo do tempo e acreditar que, assim como outros inventores, inovadores, cientistas parecidos com você, você também pode. E é necessário conhecer os exemplos do passado para que a gente possa pensar e planejar o futuro. E se lembre, a nossa história não começou na escravidão. Descolonize-se. Pega essa visão, galera. Galera, para encerrar aqui, vocês já conheciam esses cientistas, inventores negros aí? Tais como Sônia Guimarães, André Rebouças. Deixem aqui nos comentários os inventores negros e negras que vocês conhecem. De todo mundo aí, podem comentar aqui abaixo. E professor, antes da gente encerrar, a gente queria pedir para que você deixasse as suas considerações. Eu agradeço aos ancestrais, às forças da natureza, por eu estar aqui com vocês, por eu estar divulgando esse assunto, que é algo que ficou por séculos escondido. A gente precisa retomar esse assunto para a gente construir igualdade de oportunidades. Se a gente quer uma nação com menos desigualdade, é necessário a gente ir para além do que está no livro, questionar a nossa educação para justamente a gente ir para além dela. Isso é ciência. Eu estou falando na parte negra africana para a ciência. Agora a gente precisa também conhecer o lado dos povos indígenas, que também são povos que foram discriminados, ocultados, marginalizados na história. Então é necessário a gente rever toda essa educação que nós tivemos para a gente construir um país com mais oportunidade para todas as pessoas, de verdade, e que não seja só um discurso, e que isso seja uma prática do nosso cotidiano. Gente, esse vídeo aí, eu achei ele incrível, por isso que eu resolvi trazer para vocês, porque a maioria das coisas que foi falada aí, eu de fato não conhecia, não sabia de todos esses homens e essas mulheres, que, inclusive brasileiros, que desenvolveram tantas coisas legais. São coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, a gente não faz ideia de onde veio, né? De onde veio aquela ideia, quem teve aquela ideia. Então foi muito bom, pelo menos para mim, ver esse vídeo aí, descobrir esse vídeo, saber mais um pouco sobre essa história e espero que tenha inspirado vocês aí do outro lado. Infelizmente, como eu já falei, a nossa sociedade é pautada nessa estrutura de poder em que uma classe acaba sendo dominante, né? Querendo pelo menos ser dominante e acaba tendo mais oportunidades. Mas a gente tem que romper essas barreiras, começar sim a falar sobre essas questões na escola, em todos os ambientes. E agora tem um desafio aí para vocês. O desafio é vocês pesquisarem mais cientistas negros, homens e mulheres, que fizeram grandes descobertas aí que a gente não falou aqui hoje na aula. Então fica esse desafio aí para vocês e podem deixar os comentários aqui no chat, que depois eu vou voltar para conferir tudinho. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu gostei muito. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem encontro marcado na nossa próxima aula. Então, aguardo vocês e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.